Olá, irmãos. Espero que vocês tenham tido uma excelente semana. E eu queria hoje deixar para vocês o versículo que está em João, capítulo 4, o versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Esse versículo é muito conhecido no meio evangélico, no meio dos cristãos. É muito conhecido. Todo mundo fala que nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas realmente poucas pessoas sabem o que verdadeiramente significa adorar a Deus. Muitas pessoas pensam que adorar a Deus é dizer assim: Deus, eu te adoro mesmo no meio das minhas tribulações. Ou, Deus, eu te adoro pela vitória que o Senhor me deu. Irmãos, isso é uma oração. Nós verdadeiramente adoramos a Deus quando nós estamos ou recebemos uma bênção, ou nós estamos passando uma luta violenta que nós nem conseguimos raciocinar direito diante da tribulação que nós estamos. E a adoração é você tirar da sua mente, limpar a sua mente. Não está pensando na luta, não está pensando na bênção que você ganhou. Você só está adorando porque Deus é tremendo, Deus é temível, Deus é o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Daí você começa a enaltecer o nome dele, você começa a adorá-lo pela essência do que é Deus. É muito importante isso, você adorá-lo, elogiá-lo, celebrar com ele, louvar a ele junto com os anjos, entrar em adoração junto com os anjos que estão no altar do Senhor, adorando e falando: santo, santo, santo é o nome do Senhor. Irmãos, isso é adoração. Porque quando nós... isso não é uma oração, isso é uma adoração a Deus. E nós temos que aprender a adorar a Deus verdadeiramente em espírito e em verdade. Não pelo aquilo que Ele pode nos dar ou por aquilo que Ele pode nos livrar, mas por Ele ser quem Ele é, o grande eu sou. No Salmo 18, versículo 13 ao 17, fala um pouquinho do que acontece quando você adora a Deus. Então o Senhor trovejou do céu, o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou flechas contra o inimigo, expulsou os teus inimigos e furioso trovejaste contra eles. No fundo do mar, o fundo do mar apareceu, os alicerces ficaram descobertos. Lá do alto, o Senhor estendeu a mão e me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram fortes demais para mim. Quando você adora, não importa a fúria do inimigo, o inimigo cai, porque você não está pedindo nada, você não está pensando em nada, apenas naquilo que Deus é, que você é nada, e Deus é tudo na sua vida. Em 1 Samuel, diz assim, no capítulo 7, versículo 10, diz assim: enquanto Samuel estava oferecendo o holocausto, os sacrifícios, os filisteus avançaram contra os israelitas, mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas. Então eles ficaram em confusão e fugiram, irmãos. Irmãos, é uma coisa maravilhosa. Quem é o nosso Deus? É uma arma poderosa a adoração. A adoração verdadeira, que você se esquece de quem você é, daquilo que você está passando, para só adorar o Espírito Santo de Deus, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, irmãos. Em Ezequiel 43, 2, diz assim: eu vi a glória do Deus de Israel que vinha do Oriente, e a sua voz
era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Sabe, irmãos, eu estive em Foz do Iguaçu, nas cataratas de Foz do Iguaçu. Cheguei perto lá das águas caindo. Era um barulhão que ninguém escutava ninguém, irmãos. Só que a catarata da Foz do Iguaçu não é assim tão grande. E a voz do Senhor é como se fosse a voz de muitas águas. É uma voz estrondosa. E quando ele entra na batalha, os inimigos recuam fugindo. E a adoração, quando você adora, os inimigos saem correndo de perto de você. Por quê? Deus é com você. Esse Deus nosso que quer que você aprenda a adorá-lo. É na adoração que nós ganhamos as maiores guerras da nossa vida. Eu ganhei as maiores guerras da minha vida adorando a Deus. Eu tenho passado dias difíceis, mas somente na adoração eu volto a raciocinar, eu volto a ter a mente limpa, eu volto a ter a presença de Deus, eu volto a ter a minha unção. Não importa as dificuldades que eu esteja passando, porque quando eu adoro a Deus, eu entro nos átrios de Deus, em oração, em adoração, exaltando o nome dele, elogiando, dizendo quem ele é, irmãos, tudo se transforma na nossa vida. Sabe, irmãos, a adoração é para destruir o reino de Satanás e estabelecer em nós o reino de Deus na nossa vida. Sabe, irmãos, está passando luta difícil, que realmente, aquela luta que amortece o pensamento, a oração parece que não sobe. Irmãos, adore, que isso quebra todas as barreiras e você começa a sentir a presença de Deus. É nessa adoração que você é batizado no Espírito Santo, que você recebe as maiores vitórias da sua vida. É nessa adoração que você aprenda a adorar a Deus, adorar verdadeiramente, não apenas orar adorando, porque eu oro adorando a Deus. Mas tem horas que eu só adoro Deus pelo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer ou fez na minha vida. É por Ele ser quem Ele é, um companheiro fiel, Deus forte, príncipe da paz, né? Torre forte contra o inimigo, refúgio contra o inimigo, a sombra das asas do Onipotente nós podemos descansar, irmãos. Então, quando você adora a Deus, você está lá guardadinho debaixo das asas do Altíssimo. Então, irmãos, eu espero que vocês tenham gostado dessa palavra e eu quero deixar para vocês, em nome de Jesus, essa palavra que tenha falado profundamente ao seu coração. E eu quero pedir para vocês deixarem o seu like, comentar, compartilhar em grupos, para que mais pessoas venham assistir o canal. Tem muita gente não dando like, dê like para ajudar o canal. E nós também temos o livro Ao Cheiro das Águas, né, o e-book, que você pode ler online ou você baixar para você ler no computador, no celular, não importa. Então, irmãos, eu desejo a vocês uma excelente semana em nome de Jesus.